vamos falar de bronquíolos. Então a gente falou dos brônquios, então relembrando, a gente tem o brônquio principal, então os brônquios são ramificações da traqueia. E eles vão se ramificando em outros brônquios, né? Então começa pelo principal, ou primário, que se ramifica nos lobares. Aqui está mostrando, ilustrando o pulmão esquerdo. Então no pulmão esquerdo a gente tem dois brônquios lobares, né? O lobar superior e o lobar inferior. E eles vão se ramificar nos segmentares, tá? E aí os segmentares vão se ramificar nos bronquíolos, que vão chegar lá nos alvéolos pulmonares, né? Que é a porção terminal das vias aéreas, né? Do sistema respiratório. Bom, uma coisa que a gente observa de cara aqui nesse desenho é o seguinte: o que está em azul aqui é cartilagem. Então a gente vê que a cartilagem ela é maior, né? A gente tem mais tecido cartilaginoso nos brônquios de maior calibre. À medida que o calibre vai diminuindo, esse tecido cartilaginoso também diminui, ele acompanha essa diminuição, né? E quando chega nos bronquíolos a gente não tem cartilagem, tá? Então aqui nessa figura ela é interessante porque ela ilustra bem isso, ó, né? Como se fosse um corte de um bronquíolo, que a gente tem a parte do lúmen, que está aqui no centro, é onde passa o ar. Aqui o epitélio, né, conjuntivo, e a gente vai ter o músculo liso circular, né, do tipo circular, em torno desse bronquíolo. E aqui fora uma túnica adventícia, tá? Então basicamente o que a gente tem é isso. Então a gente vai ter dois níveis de bronquíolos. Então a gente não tem tecido cartilaginoso aí, isso vai ser muito importante para o que a gente vai ver depois. Então vamos lá. Então a gente vai ter os bronquíolos chamados terminais, que seriam esses aqui, tá? Que saem dos brônquios segmentares. Então os bronquíolos, gente, eles se assemelhariam às arteríolas. Então são os menores, né? Esse olus aí, iolos, ele remete a diminutivo, né? É o menorzinho. Em vez de chamar de brônquiozinho, a gente chama de bronquíolo, para ficar mais bonitinho. E aí os bronquíolos terminais, eles se ramificam em outros bronquíolos, que são aqueles que vão realmente se comunicar com as estruturas alveolares, que são os bronquíolos respiratórios. Então é o seguinte, ó, parte dos bronquíolos compõe porção condutora, são os bronquíolos terminais. Então os bronquíolos terminais são estruturas condutoras, isso significa que não tem troca gasosa acontecendo nessas estruturas. E os bronquíolos respiratórios, eles representam uma estrutura respiratória, tá? Ou seja, a gente já tem a presença de algumas estruturas alveolares e a gente vai ter já a ocorrência de troca gasosa nessa região. Então, a gente tem esse bronquíolo compondo essa região. Aqui um corte, né, histológico do bronquíolo, bem bonito, ó, um bronquíolo terminal. Tá? A gente vê o epitélio, né? O epitélio, gente, normalmente, na gente, em vivo, ele não apresenta essas reentrâncias assim, tá? Ele não tá essas ondulações, ele tá esticadinho, retinho. Fica assim por conta do processo todo de fixação do tecido, que passa por desidratação e tal, e coloração para a produção da lâmina, tá? Isso aqui vai acontecer quando o tecido não está no organismo vivo. Então a gente vê aqui, né, o epitélio e a gente vê em volta, parece, tá vendo um elástico que está em volta, um cinturão, que é o músculo liso, sem tecido cartilaginoso. Então isso significa que quando esse músculo aqui contrai, e ele é um músculo circular, então ele vai produzir uma redução desse espaço interno, do lúmen, semelhante com o que a gente tem lá na parede arterial, a gente vai ter uma redução desse lúmen total, porque nada vai impedir que isso aconteça, essa redução total. O que impediria isso é o tecido cartilaginoso, que é um tecido rígido, e ele impede o fechamento completo da via. Então, nos bronquíolos é onde a gente tem o evento de broncoconstrição, que é essa retração da parede e redução do espaço interno numa maior intensidade, maior do que nos brônquios, porque nos brônquios a gente tem o quê? Tecido cartilaginoso, que limita esse grau de restrição, de fechamento, tá? Ele segura. Bom, e um fato muito importante e interessante para a gente entender é o seguinte, ó.
A gente viu que ao longo do sistema respiratório a gente tem epitélios que se diferenciam, né? Epitélios diferentes. Então a gente viu basicamente o epitélio pavimentoso estratificado, logo de cara na entrada da cavidade nasal, né, na porção vestibular. Esse epitélio ele aparece de novo na região de orofaringe e laringofaringe, né? Ele aparece em porções de laringe e pronto, acabou. No restante todo, a gente vai ter no início aqui na porção superior esse epitélio pavimentoso estratificado, ele oscilando, né? A gente vai ter intercalado epitélio respiratório, que aparece em vários pontos, como a gente viu. E da traqueia para baixo, a partir da traqueia, a gente só tem, na realidade a partir da porção inferior de laringe, a gente só tem epitélio respiratório, né? Até os brônquios. Beleza. Quando vai chegando nos bronquíolos, o que acontece? A gente vai tendo esse epitélio sofrendo uma transformação. Então, eu fiz esse desenho aqui para tentar ilustrar, tá? Essa história que eu estou comentando com vocês. Basicamente é o seguinte, a gente tem um epitélio que é mais desenvolvido em termos de espessura, com células longas, bem altas, né? Com cílios, com célula caliciforme, produtora de muco, que a gente conheceu e viu que é o epitélio chamado respiratório, tá? Então isso vai em vários pontos do sistema respiratório, e se a gente pensar da porção inferior de laringe até brônquios, é esse epitélio que vai pintar, que vai aparecer. Bom, quando a gente vai chegando nessa porção de bronquíolos, a gente vai tendo esse epitélio já um pouquinho diferente, tá? Ele continua sendo colunar, ou seja, células compridas, mas nem tanto, aqui as células vão ficando mais baixinhas, tá vendo? E ele não é pseudoestratificado, ele é simples. Então aqui nos bronquíolos terminais que a gente vai ter um epitélio colunar simples. E os cílios vão ficando mais raros também, a gente não vai ter tanto cílio assim, tá? Além disso, a gente não tem a presença de célula caliciforme. E depois, quando a gente avança para os bronquíolos respiratórios, o que a gente vai ter basicamente são células assim, ó, menores ainda, são células quadradinhas que a gente chama de epitélio cúbico e simples também, uma camadinha só, onde algumas células vão ter cílios e outras não. Então a presença dos cílios vai ficando mais escassa ainda. Isso significa o que, gente? A gente vai observando uma diminuição da espessura do epitélio. Além disso, a gente vai tendo também ausência de componentes importantes de defesa, como é o caso do cílio, o caso, por exemplo, da célula caliciforme. Isso acontece por uma razão. Isso acontece porque a gente está indo para onde? Para áreas de troca, de hematose, onde a barreira tem que ser a mais fina possível para facilitar a passagem das moléculas gasosas. Então, por isso que esse epitélio vai tendo essa redução da sua espessura. Para chegar lá na porção respiratória, você ter o processo de troca facilitado, tá? De troca gasosa, de passagem de oxigênio e gás carbônico. Então a gente vai observar essa redução da espessura à medida que a gente vai caminhando em direção à porção respiratória, tá? Que é a porção de troca. Então o que a gente vai ter basicamente em termos de histologia, isso valendo para o bronquíolo terminal e bronquíolo respiratório. Tecido epitelial, que no caso do terminal vai ser colunar simples e no respiratório mais cúbico simples. Essa transição, gente, ela é bem gradativa, não é muito fácil de identificar em que ponto que muda, ela vai mudando, tá? Esse epitélio vai mudando de maneira gradativa ao longo dos bronquíolos. A gente vai ter um músculo liso bem desenvolvido e um tecido cartilaginoso ausente. Então, no lugar da cartilagem, tira a cartilagem e aumenta o músculo liso nessas vias. E isso que vai produzir um evento de broncoconstrição mais severo a nível de bronquíolo. Então, no próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a regulação do calibre dessas vias aéreas, né? Quem que faz essa regulação? De aumentar o calibre, quanto maior for o espaço aqui no meio, ou seja, o lúmen brônquico e bronquiolar, mais ar vai passar. Quanto menor for esse espaço, menos ar passa. Então, isso aqui precisa ser regulado, tanto para evitar a chamada hipoventilação, que é a redução da passagem do ar,
quanto a hiperventilação, que é um excesso de passagem, tá? E aí nessa porção dos bronquíolos é que vai ser chave para esse processo, porque aqui sim a gente vai ter uma alteração mais severa do lúmen, do tamanho do lúmen, por onde o ar está passando. E a gente vai falar disso no próximo vídeo. Então a gente se vê. Esqueci de falar de um aspecto do bronquíolo, que é interessante também, que é a presença de um grupo de células que a gente só observa nessas vias aéreas, que são as células de Clara. Essas células são células que possuem grânulos no seu interior, ó, como a gente consegue ver, tá vendo um monte de bolinha lá dentro da célula, né, mais escura, um rosa mais intenso, né, esse aqui é o núcleo, esse roxão aqui. E essas bolinhas aqui, ó, parece até quase uma catapora na célula, são grânulos que têm substância surfactante. E a gente vai falar do papel desses surfactantes também quando a gente vai falando nos alvéolos, porque lá também tem célula que produz essa substância surfactante e produz um efeito surfactante, que basicamente é manter a via aérea aberta, tá? Impedir o colabamento, ou seja, a oclusão da via. A gente vai falar mais disso em outros vídeos. Agora sim, a gente encerra. Até mais!